Eu vou me apresentar. Vocês estão vendo aí um slide, né? Com já o título, certo? E com o meu nome. Mas aí, deixa eu me apresentar de uma forma melhor. Quem é Rodrigo Lira? Eu sou esse aí, né? Não estou compartilhando a cam, mas eu sou esse carinha aí. Trabalho com TI desde 2007. Sou formado em redes de computadores e estou me pós-graduando em sistemas de telecomunicações. Atualmente eu trabalho como analista de TI e gerencio o suporte técnico da empresa. E a solução da empresa é telefonia IP. Tenho essas certificações, certo? Tenho VMware, o DI Associate. Há 3 meses agora atrás eu peguei a VMware Professional. Tem LPI 1, tem LPI 2. Estou me preparando para 3. Acho que devo fazer a 3 no final desse mês para o início do mês que vem. Tenho a ISO 27002, tenho a ITIL V3, tenho a Novell que ganhei pelo fato de ter tirado a LPI. Tenho o MCTS da Microsoft em Hyper-V e com ela a gente ganha o MCP também, né? Então essas são minhas certificações. Aí tá meus contatos, e-mail, Skype, o site, Facebook, o LinkedIn e o Twitter, certo? Vocês podem me adicionar no Skype, no Gtalk, no Facebook, LinkedIn, no Twitter, que eu aceito todo mundo, não tenho estresse comigo não. E aqui estaria o cenário que a gente vai trabalhar hoje, certo? Aí está o cenário que a gente vai trabalhar, certo? Teria aí o pfSense, ele fazendo o papel de firewall da rede, né? Teria aí o AD. E aí os clientes da gente. Tem o Access Point, mas aí a gente não conta com ele. Ele só faz propagar sinal. E teriam 3 usuários. Todos eles recebendo o DHCP que vem direto lá do pfSense. O pfSense recebe também no interface via DHCP, né? E na rede interna ele é quem faz o papel de server. Beleza? Alguma dúvida sobre esse cenário? É um cenário muito tranquilo de fazer, né? Não tem estresse nenhum. Normalmente o Active Directory fica na mesma LAN, no mesmo segmento de LAN, então não tem estresse nenhum. Aqui eu tenho o meu pfSense, certo? Que faz lá o papel de firewall. Eu tenho o meu cliente Windows 7 e tenho o meu AD, que é um server 2008 R2, certo? Esse cenário está sendo feito em cima do VMware Workstation, o qual dá para fazer tranquilamente também com o VirtualBox sem estresse nenhum. E assim, até para fazer num ambiente de produção também não tem problema, tá? Porque é muito rápido a configuração no AD não vai influenciar em nada. Você não vai mudar as configurações de AD em nada para o seu ambiente de produção atual. No pfSense vai ser só marcar lá a autenticação, em vez de ser nos usuários locais, seria no Radius. Então até se você não tiver como simular, tá aqui as 3 máquinas rodando, o pfSense, o Windows Server e o Windows 7. Abrindo aqui a máquina no Windows 7, já está até aqui aberto. A gente já tem aqui o pfSense funcionando, certo? Com o Captive Portal funcionando direitinho também. Se a gente vem aqui em editar ele, a gente vai ver aqui que ele está autenticando os usuários localmente. Aqui a gente vai ter a autenticação local, né? A única configuração que a gente muda no pfSense é para colocar ele aqui para autenticar via redes, o IP
do radio server, no caso o IP do nosso AD, e a chave, né? A chave secreta, a chave compartilhada, depende de como vocês chamam aí. Se a gente vir aqui na outra aba do navegador, tentar digitar, a gente vai ver que ele está pedindo tudo bem direitinho, pedindo a autenticação, certo? No Windows Server 2008, eu já configurei o AD, certo? O AD já está configurado para não se estender tanto aí a aula, certo? A única coisa, a gente vai criar o usuário, vai criar o grupo, tudo bem direitinho, porque a autenticação é feita por, ela tanto libera quanto nega por grupo, certo? Uma boa prática aí é a gente configurar grupos e colocar usuários dentro desse grupo por ter uma manutenção facilitada. E aqui tem o pfSense rodando a máquina mesmo, né? Sem estresse. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos habilitar o serviço, a função no AD, certo? Vindo aqui em funções, adicionar funções, próximo, habilita esse carinha aqui, ó, serviços de acesso e diretiva de rede, próximo, e a gente vai habilitar esse cara aqui, ó, o servidor de diretivas de rede, que também é chamado de NPS, certo? Network Policy Server, em inglês aí a tradução. Beleza, então vamos lá. Vem aqui mais uma vez, próximo, instala aí o serviço, certo? A função, na realidade é só habilitar, porque já vem instalada por padrão no Windows, e a gente lá habilita a função. Feito isso, fechar, e já estamos com a nossa função instalada, quer dizer, habilitada. Seria esse carinha aqui, ó, servidor de diretivas de rede. Eu costumo jogar tudo para a área de trabalho, certo? Então é o seguinte, vamos abrir ela aqui. Abriu o MMC padrão aí de todos os serviços da Microsoft, certo? E a gente basicamente só vai configurar duas coisas aqui. Vamos expandir aqui. A primeira é aqui um cliente radios, certo? Onde a gente vai dizer que o pfSense é nosso cliente, certo? E nas diretivas de rede, que por padrão já vem essas duas diretivas aqui, mas a gente vai criar mais duas. Uma que vai autorizar as pessoas a logarem, e outra que vai negar, porque eu tanto posso ter pessoas que eu quero que conectem no meu, que conectem no Captive Portal, né, se autentiquem lá, como eu posso ter pessoas que eu não quero que se autentiquem no Captive Portal. Então a gente vai criar aí duas diretivas, certo? Vamos aqui, clientes radios, clica com o botão direito do mouse aqui, ó, novo, abrir essa nova janelinha aqui. A gente vai dar um nome, certo, a esse cliente, pode ser aí pfSense mesmo. A gente vai botar aí o IP ou o DNS lá do cara, né? O IP configurado lá é o 192.168.128.1. A gente bota ela aqui para verificar, resolver, ele resolveu, beleza. A gente vem aqui no segredo compartilhado, certo? E vamos colocar uma senha
de que o cliente lá só vai poder se autenticar em nosso servidor, que no caso o cliente seria o pfSense, e o servidor Windows, ele só vai se autenticar se ele tiver essa senha. Se ele tiver uma senha diferente, ele não consegue autenticar, certo? Por padrão, eu sempre utilizo em meus ambientes de testes mudar @123 com M maiúsculo. Aí só para vocês saberem o que eu estou colocando, certo? Feito isso aqui, ok, já está aqui o nosso cliente Radius, que no caso é o pfSense, certo? Agora a gente vai vir em diretivas de rede, certo? Foi mal, pessoal. Antes de a gente criar as diretivas, vamos logo aqui criar os grupos e os usuários em um AD, senão a gente não consegue lá configurar as diretivas corretamente. A gente vem aqui, nesse exemplo eu vou criar uma nova OU, certo? Com o nome Captive, por exemplo, Captive Portal. Dentro dessa nova OU vou criar dois grupos, certo? Um grupo permitidos Wi-Fi, um grupo de escopo global no tipo de segurança padrão, e outro grupo com o nome negados Wi-Fi. Do mesmo jeito lá um grupo padrão, certo? Vou criar também aqui dois usuários, o user 1 vou botar aqui que a senha ele não precisa alterar, a senha nunca expira, avançar, concluir. Vou criar aqui outro usuário, user 2. Senha nunca expira, avançar, concluir. Agora que a gente vem aqui em negados Wi-Fi, propriedades, membros, vamos adicionar aqui em negados user 1, certo? Ou seja, user 1 faz parte do grupo negados Wi-Fi e permitidos Wi-Fi vai ter como membro user 2, que é quem vai poder utilizar o Wi-Fi, acessar a rede. Tudo depende da sua necessidade, né? Como no ambiente lá seria um ambiente para Wi-Fi, a gente bota aqui que ele vai ter acesso ao Wi-Fi. Feito isso, beleza. É a única configuração que temos que fazer no usuários de computadores de Active Directory. Podemos fechar e vamos voltar lá no servidor de diretivas. Feito isso aqui, agora vamos criar as diretivas, certo? Então, direito do mouse aqui, ó, novo, nome da diretiva, certo? E aí vamos dar o mesmo nome do grupo lá, permitidos Wi-Fi, certo? Deixa aqui como padrão, avançar, e aqui vai ter as condições. E a gente lendo aqui, ó, especifica as condições que determinam se essa diretiva de rede deve ser avaliada para uma solicitação de conexão. A gente adiciona grupos de usuários, certo? Porque se a gente fosse adicionar usuários aqui, o trabalho seria muito grande. Para cada novo usuário a gente teria que adicionar uma nova condição. E no caso aqui já pega grupos por padrão,
certo? Em grupos aqui, a gente vem adicionar grupos e vamos colocar lá o permitidos, certo? Ok. Ele pegou aqui a condição por grupo de usuários. O grupo de usuários é permitidos Wi-Fi. A gente vem aqui em avançar. E aqui ele está perguntando as nossas permissões de acesso, que normalmente é usada apenas a primeira ou a segunda. Uma concede o acesso e outra nega. Como o nosso grupo configurado anteriormente foi o permitidos, vamos deixar ele como acesso concedido. Avançar. Aqui seria o tipo de criptografia, certo? Que a gente vai configurar. No caso, isso vai variar de acordo com a configuração que a gente também vai fazer no redes, certo? Por padrão, eu desmarco essa questão aqui que o usuário pode alterar a senha após a expiração e deixo habilitado tanto o MS-SHAP como o MS-SHAP VER2, certo? Mas aí depende da necessidade e da realidade de cada um. Avançar. Aqui a gente tem algumas restrições, são mais configurações que aí eu não vou explicar nessa videoaula, certo? Mas se vocês forem ler um pouco mais sobre as diretivas de rede, vocês vão ver que é bem dinâmico, você pode configurar muita coisa mesmo, certo? Nessas diretivas, porém vamos deixar como padrão. Avançar. Aqui também são outras configurações, imposição de NAP, criptografia, configurações de IP, filtros de IP. Também não vem a calhar nessa aula, no caso. Vem aqui avançar e concluir. E aí a gente já configurou a diretiva onde permite que os usuários consigam logar em nosso Captive Portal, certo? Com o seu usuário e sua senha do AD. A gente vem aqui agora, vamos criar uma nova diretiva, certo? Negados Wi-Fi, que seria aí agora a diretiva de negar. A gente vem aqui agora, vamos adicionar o grupo lá do negados, né? Verifico o nome aqui, negados Wi-Fi. Ok. Avança. Agora, ao invés de a gente conceder o acesso, a gente vai negar o acesso, certo? A gente nega. Avança. Mais uma vez aqui, desmarca. Avança. Avança e concluir, certo? Se a gente vir aqui, ó, aqui está o nome da diretiva, certo? Aqui está o status da diretiva, aqui dá a ordem de processamento. Ela lê aqui de cima para baixo, certo? Essas diretivas são lidas, ou seja, se você tiver o mesmo usuário no grupo negados Wi-Fi e ele também no grupo permitidos Wi-Fi, certo? Como o grupo permitidos Wi-Fi tem uma ordem de processamento acima do negado, certo? Ele poderá logar, certo? Então tem que prestar atenção aí se o usuário vai estar nos dois grupos, qual a ordem que você quer aí. Essas diretivas são muito flexíveis, você pode criar bastante coisa com elas, certo? Aqui vai dar o tipo de acesso, ou ele concede acesso, ou ele nega acesso, certo? E a origem não especificada. Beleza? Feito isso aqui, tranquilinho, não tem mais o estresse de nada. É só isso aqui mesmo no servidor, no Windows Server.
não tem mais nada para configurar aqui, certo? Só falta configurar agora o pfSense. Vem aqui, acessa lá seu pfSense. No caso aqui, ele está como usuários locais, certo? Vindo aqui, ó, vindo nos usuários, a gente vai ver aqui que tem um usuário chamado Rodrigo, certo? Que ele está num grupo criado anteriormente, um grupo chamado Captive, que dá a permissão de você logar. A gente vem aqui e tentar logar com o usuário, a gente vai conseguir normalmente, certo? Tá aí, tá no meu site. Voltando aqui no pfSense, no dashboard, a gente vê que o usuário está logado, certo? No caso aqui, meu usuário Rodrigo, ele logou corretamente como usuário local. Vindo aqui no Captive Portal, a gente vem aqui em editar, bota aqui a autenticação, o método de autenticação via redes, marca aqui o MS SHAP V2, certo? Como eu falei anteriormente, isso daqui depende de como você configurou também lá o servidor Radius no Windows Server. Lá eu deixei marcado MS SHAP V1, né? Que lá é só MS SHAP, e MS SHAP V2, certo? Isso depende de como você configurou lá. Aqui ele pede um IP do server Radius, que no caso lá é nosso Windows Server 2008, certo? Seria aí 192.168.128.10. A porta, você pode deixar a porta padrão, ou seja, deixar ela em branco, que ele já vai usar a porta padrão, que aí é a 1812, certo? E coloca aí a chave compartilhada. No caso lá foi mudar @123, certo? Feito isso, vem aqui em salvar, belezinha, terminou a configuração. Tanto a gente terminou a configuração do Windows Server como do pfSense. Agora é só testar e ver se a coisa está funcionando, certo? Vamos aqui no dashboard, vamos remover aqui, deslogar o usuário Rodrigo. Vamos aqui de novo, já pediu aqui a autenticação, vamos tentar com o usuário Rodrigo mais uma vez. Aí ele já está dando credencial inválida, certo? Por quê? Porque eu não estou mais usando meu banco de dados local, meus usuários locais, e sim os usuários que estão no AD, certo? Vamos só recapitular aqui no AD. No AD a gente criou as diretivas permitidos e negados Wi-Fi, que é exatamente os grupos permitidos e negados Wi-Fi. Em negados Wi-Fi está como membro user 1 e permitidos Wi-Fi está user 2 no grupo de permitidos. Ou seja, se eu tentar logar com o user 1, ele tem que negar, e se eu tentar logar com o user 2, ele tem que me deixar acessar normalmente. Vindo aqui no Windows 7, vamos testar primeiro com o user 1, certo? Continue. Opa, foi mal. O user 1 está configurado como negados. Vamos para você ver aí que ele já negou. Vamos como user 2. Passei aí tranquilamente, certo? A gente viu lá, eu tentei user 1, certo? Eu iria tentar primeiro o permitidos e me confundir aí, certo? Mas vocês viram que user 1 que está no grupo negados, ele não permitiu que o cara logasse, certo? E isso aí é do
configurado dentro do nosso servidorzinho aqui de diretivas de rede, certo? Onde a regra, onde nega, existe a regra negados, para a gente configurar aí os usuários que a gente não quer que tenha acesso, e permitidos configura os usuários, dá permissão ao grupo de quem pode acessar, certo? Feito isso aí, só para mostrar a vocês, deixa eu atualizar aqui a tela. Tá aqui user 2 como logado, certo? Se a gente observar aqui, ó, user 2 não está, certo? Não está criado no nosso pfSense. Ele é apenas um usuário do AD, certo? Ou seja, os usuários estão logando no Captive Portal, são os usuários efetivamente do AD. Ele não permite que você configure usuários do AD e usuários locais, certo? Basicamente é isso aí, não tem muito estresse não. É fácil de configurar, feito eu falei no início, porém não existe como eu falei, a junção das duas coisas na internet, certo? Mas tranquilo, se a gente chegar aqui, vamos mais uma vez derrubar user 2. Vamos tentar acessar aqui outro site, globo.com. Pede mais uma vez lá, ó, user 1 vai negar mais uma vez, certo? Credencial inválida, e user 2 vai me deixar passar normalmente. Bem, vamos lá no Windows 7, vamos criar aqui mais um usuário, certo? Novo usuário, user 3, avançar, colocar a senha, concluir. Vamos colocar ele dentro do grupo permitidos, user 3, vai ficar nome, ok, aplicar, ok. No Windows Server mesmo, vamos fazer outro teste aqui. Vamos abrir aqui o Internet Explorer, globo.com, user 3, senha, e ele já jogou aí para o meu site, que está configurado como o redirecionamento após a autenticação lá no Captive Portal, certo? Bem, é isso aí, pessoal, não tem mais o que configurar não, certo? É só isso aí mesmo, não tem o que fazer mais. O que você pode fazer posteriormente é você vir aqui e brincar com as diretivas, né? Tempo de limite de ociosidade, a pessoa desconectar, certo? Tempo de limite máximo aí da sessão do cara, se eu quero que ele caia aí com 1 hora, certo? E ele tiver conectado, você configura aqui com 60, ele vai lá cair. Ele passou lá 5 minutos sem acessar nenhum site, sem fazer nenhuma requisição. O Windows vai lá e derruba a conexão dele, certo? É só aí brincar mesmo com as diretivas agora. Em termos de configuração, é apenas isso.